Olá, ouvintes do podcast Pode Processar. No episódio de hoje, Pode Denunciar a Lide, vamos falar sobre a denunciação da lide, suas definições, regras e muito mais. Tudo que você precisa saber sobre esse tipo de intervenção de terceiros. Junto conosco, temos 4 convidados para participar da nossa discussão. Silas Darlan, Mariana Farias, Mariana Lúcio e Giovana Jorge. Bom, primeiramente seria interessante definirmos o que seria uma denunciação da lide. Então, Ana Júlia, denunciação da lide é quando se tem outra demanda já dentro do processo, com o objetivo de buscar um regresso, se houver a condenação, envolvendo uma terceira parte. Isso mesmo, é chamar um terceiro para participar do processo, mas não na qualidade de parte, sim de denunciado, pois caso você perca essa demanda, o denunciado já paga a obrigação. Está no CPC dos artigos 125 ao 129. A gente chama quem denuncia de litisdenunciante e o denunciado de litisdenunciado. Uma coisa importante ser ressaltada é que um dos principais objetivos da denunciação da lide, se não o principal, se dá no princípio da economia processual, já que em apenas uma sentença serão decididas de uma só vez 2 demandas, sendo uma ótima ferramenta para garantir a eficiência do sistema jurídico. Sobre o princípio da economia processual, você poderia nos citar outro exemplo ligado à denunciação da lide? Claro, o artigo 127 dá a oportunidade do denunciado se tornar litisconsorte, podendo não apenas negar as acusações, como também participar ativamente da defesa, e apresentar novos argumentos na petição inicial. Esse mecanismo evita que as partes precisem ajuizar uma nova ação. Bom, uma pergunta que eu acho de suma importância fazer é que a citação é uma parte essencial de qualquer processo, correto? Então, de acordo com isso, eu quero perguntar quando será requerida a citação do denunciado segundo o artigo 126? Ela será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no artigo 131. No antigo Código de Processo Civil de 1973, se não me falha a memória, essa denunciação da lide era obrigatória? E se já não é mais o caso, tu poderia comentar um pouco a respeito disso? A redação do novo código entrou em vigor em 2016, que menciona o Instituto como uma possibilidade. Mesmo antes do novo CPC, a doutrina e a jurisprudência já proibiam a denunciação em certas situações, por exemplo, nas relações de consumo, entre os demandados na cadeia de fornecimento como forma de acelerar a solução do processo e a reparação dos danos causados ao consumidor. A proibição foi positivada no Código de Defesa do Consumidor, CDC, no artigo 88. Então, como foi mencionado antes, o artigo 125 do CPC prevê as hipóteses em que a denunciação da lide são admissíveis, E essas hipóteses são: 1. Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa, cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. E 2. Aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Vocês poderiam me ajudar a entender elas, pessoal? Os 2 incisos dizem quem pode ser denunciado, ou seja, a legitimidade passiva. O primeiro fala do alienante imediato, que é quem transferiu a posse da coisa para o adquirente. Em caso de uso temporário de um bem como aluguel, se o bem for reivindicado judicialmente por um terceiro, quem está usando pode incluir na ação a pessoa que forneceu o bem, para que, no caso de perder a luta judicial, essa pessoa seja responsabilizada pelos prejuízos. Já o direito de regresso é você chamar quem realmente deve pagar. Existe toda uma logística em cima desse procedimento, porque pode ser que o denunciado entenda que ele não tem que pagar não. Então o juiz tem que julgar a primeira denunciação para depois o processo principal. A última parte do artigo fala sobre quando alguém tem o dever, seja por contrato ou pela lei, de cobrir os prejuízos em uma ação judicial perdida, como acontece, por exemplo, em seguros de carro. Mas em questões de consumo, como produtos defeituosos, essa regra não é posta em prática. O pedido de compensação vai seguir outra via legal. Muitos especialistas discordam, inclusive, dessa obrigatoriedade dessa prática.
Sim. No artigo 128 do CPC, também fala sobre a denunciação da lide quando ela é feita pelo réu, né? Expliquem pra gente como que isso funciona, como que o réu pode ingressar na ação com a denunciação da lide. Bom, esse artigo delimita 3 possibilidades. Se o denunciado contestar o pedido, o processo segue tendo na ação principal, em litisconsórcio. Já se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de continuar com a sua defesa e se abster de recorrer. O último inciso fala sobre quando o denunciado confessa os fatos que foi acusado. Nesse caso, o denunciante pode continuar com a sua defesa ou só pedir procedência da ação de regresso. Esse assunto, de fato, é relevante e deveria ser, na minha percepção, de domínio popular, né? Porque podem ocorrer prejuízos, inúmeros prejuízos, na verdade, caso a pessoa não denuncie a lide. Haja vista que a lide corresponde a um conflito de interesses apto por uma pretensão resistida, ou seja, o autor da ação procurou resolver ou solucionar o conflito antes de demandar o poder judiciário. Isso, Dinamarco é um autor conhecido pelo assunto. Ele coloca que não denunciar só implica perder vantagens processuais. O autor usa essa ferramenta para se proteger contra prejuízos futuros e o réu para garantir que um terceiro compense danos se for condenado. Como se pode notar, né, o pedido de denunciação da lide ele pode ser julgado improcedente. Portanto, caso ele seja julgado dessa forma, a referida decisão será objeto de recurso de apelação do denunciante, já que esta põe fim à ação secundária. É isso? E quanto aos recursos? Podem me ajudar a entender? Nos casos de denunciação da lide, as partes envolvidas podem apelar da decisão judicial, dependendo do resultado. Se ambas as ações principal e de denunciação forem julgadas improcedentes, o réu pode apelar condicionalmente ou optar pelo recurso adesivo depois a apelação do autor. Se a ação principal e a denunciação forem procedentes, tanto o réu quanto o denunciado podem apelar, buscando respectivamente a improcedência da ação principal e da denunciação. As estratégias de recurso ajustam-se conforme o desfecho da ação, oferecendo diferentes opções para as partes contestarem as decisões. Mas o que acontece se o denunciante for vencido na ação principal? Em qual artigo isso está esclarecido? O artigo 129 trata dessa questão. Caso o denunciante perca, a denunciação da lide não será analisada. A denunciação da lide só é analisada caso o denunciante perca a ação principal, porque só assim faz sentido buscar o ressarcimento. Se a ação principal for descartada ou finalizada sem julgar o conteúdo, não há motivo para prosseguir com a denunciação. Dessa forma, Ana Júlia, se o denunciante for condenado a indenizar na ação principal, o juiz decidirá sobre a denunciação da lide na mesma sentença. Então, pessoal, é isso. No nosso episódio de hoje, nós concluímos que a denunciação da lide foi introduzida pelo Código de Processo Civil de 1973 e busca a economia processual ao permitir a resolução de 2 demandas em um único processo, evitando decisões contraditórias. Aplica-se em casos como evicção, posse direta e quando alguém deve indenizar perdas em ação regressiva, normalmente em contextos de garantia. Por garantir a eficiência, sua incorporação ao direito brasileiro é vista como algo positivo, pois otimiza o processo judicial e se encaixa bem em situações como o contrato de seguro, cumprindo seu objetivo de tornar a justiça mais eficiente. Agora, gostaria de agradecer aos convidados, Silas Darlan, Mariana Farias, Mariana Lúcio e Giovana Jorge. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima!